Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Sejam todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos para mais um Ricardo Responde aqui. E nesse encontro nós vamos falar sobre seleção e desenvolvimento de pessoas, que foi o tema da última aula do Impacto na Gestão. Como eu sempre faço, passo aqui para saber o que é que as pessoas mais gostaram da aula. Inclusive eu comento sobre isso e essa é uma forma de eu entender que coisas a gente deve continuar fazendo para que os nossos alunos tenham os melhores encontros possíveis, tá? Então, alguns comentários aqui, gostei de todo o conteúdo. Alguém falou que gostou muito do processo de seleção seguindo os princípios empresariais. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, tá? Porque eu vou, ao longo desse encontro aqui, eu vou voltar a falar do passo a passo, todos os passos para que você tenha um processo de seleção e desenvolvimento de pessoas muito bem construído no seu negócio. E alguém falou, né, que gostou do processo de seleção seguindo os princípios empresariais. Para quem já é aluno do Impacto na Gestão, sabe que nós estamos falando da missão, visão, valores, que são elementos fundamentais para a construção de uma cultura forte para o seu negócio. Mas alguém colocou aqui, gostei de tudo, aula muito esclarecedora, e mais alguém falou que gostou do passo a passo de que perguntas fazer numa entrevista de emprego, no momento em que você estiver entrevistando um candidato ali para o seu negócio. E, de fato, aquelas perguntas são 5 perguntas muito simples, mas que lhe dão a oportunidade de você conhecer bem, ou melhor, conhecer o máximo possível quem é aquela pessoa que está ali do outro lado pedindo uma oportunidade, buscando uma oportunidade de compor na sua empresa e de trabalhar na sua empresa. E, gente, ontem eu estava conversando com uma profissional de recursos humanos, né? E ela citou uma frase que é muito comum de ser utilizada, que tem gente que acha que treinamento vai corrigir o problema do recrutamento. Então, assim, o primeiro passo para que as coisas deem certo na sua empresa, no seu negócio, é que você contrate certo. Se você contrata errado, o treinamento, o desenvolvimento de pessoas, o acompanhamento, nada que você fizer vai corrigir esse problema. Pode até minimizar, mas não vai resolver. Então, para você ter o seu negócio funcionando bem, o primeiro passo é na hora do recrutamento e seleção. É na hora de trazer a pessoa certa para atuar no seu negócio, tá certo? Então vamos lá. Alguém gostou muito dessas perguntas aqui, que são as perguntas que eu oriento a fazer no momento da entrevista ali do candidato, quando você tem vagas abertas. Faltou algo na aula 6 com o tema gestão eficiente de pessoas, seleção e desenvolvimento de pessoas? Não, a aula foi completa. Maravilha. Agora, eu sempre pergunto para as pessoas se faltou alguma coisa, se tem alguma pergunta que não foi respondida, e eu vou buscar isso sempre nos formulários que eu deixo de avaliação. Então, os alunos colocam aqui as perguntas, né, que eles têm, e aí eu tenho algumas perguntas aqui bem interessantes, tá? A primeira delas foi sobre integração de colaboradores. Então, a gente ensina que depois que você contrata alguém, que você selecionou aquela pessoa para ser a pessoa que vai ocupar determinado cargo na sua empresa e praticar, exercer, colocar em ação aquelas funções, você faça um processo de integração. O que é integração, Ricardo? Integração é você trazer a pessoa, é você acolher corretamente a pessoa, é você passar todas as informações do que você espera dela, quais são as obrigações que ela tem, quais são os direitos que ela tem, qual é a sua expectativa, quem é a empresa que ela está atuando, qual é a história dessa empresa e tudo mais, tá certo? E aí alguém fez a seguinte pergunta: como fazer o processo de integração com colaboradores
que já estão na empresa há muito tempo. Dê exemplos. Ok. Você vai fazer o processo de integração, porque, inclusive, é uma das coisas que eu aconselho, tá? Que se você não tinha processo de integração e está adotando isso a partir de agora, é que você comece justamente com as pessoas que já estão na empresa. Se elas não passaram, Ricardo, mas eu tenho uma pessoa que está aqui comigo há 5 anos. Olha, tem aluno meu que tinha funcionário que estava com ele há 20 anos. E essa pessoa passou pelo processo de integração porque virou uma regra da empresa e todo mundo tem que passar por isso, tá? Então, como é que você vai fazer a integração com os colaboradores que já estão na empresa há muito tempo? Do mesmo jeito que você faz com quem chegou hoje. Você vai seguir, eu deixei ali para os alunos do Impacto na Gestão, lá no campo da aula, né? Você tem uma apresentação, uma regra para seguir, com um passo a passo de tudo que você precisa fazer. A única coisa que você precisa fazer a partir de agora é alterar aquelas informações da sequência que eu deixei para você, da história da sua empresa, colocar ali a sua missão, visão, valores, a depender de quem seja o colaborador, a função que ele vai ocupar, você também vai colocar essa pessoa para passar pela descrição de atividades dela, pelo procedimento que ela tem que seguir e tudo mais, tá certo? Então, do mesmo jeito que você faz com o novo colaborador, você vai fazer com os colaboradores que já estão na sua empresa, já estão no seu negócio, não muda nada. E eu aconselho que você faça o quanto antes, porque é uma forma tanto de você ter um algo a mais para... Lembra que lá na palestra de sensibilização, lá atrás, no nosso primeiro encontro do Impacto na Gestão, eu falei, olha, faz a palestra de sensibilização e deixa as pessoas avisadas que as coisas vão mudar, mas que vão mudar para melhor e que vai ser bom para elas também. Pronto. Isso, fazer a integração, é mais uma prova de que você está realmente dando passos para a mudança, não só da boca para fora, mas com ações. Isso, inclusive, faz com que as pessoas se motivem também para fazer a parte delas, porque elas estão vendo que você está se movimentando para fazer a sua. E aí tem detalhes que são imprescindíveis nesse momento, porque talvez, e eu já vi isso acontecer, tem pessoas que trabalham na empresa que nem saibam da história da empresa, não saibam de informações do histórico da empresa, e isso é muito legal que as pessoas saibam de tudo isso, tá? Então, Ricardo, como é que eu vou fazer isso aqui do mesmo modo que você faz com o novo colaborador? Agora, mais uma pergunta muito boa. Como seria a avaliação de desempenho? Estou em dúvida se é algo ao longo do trabalho na loja ou algo que a colaboradora, ou logo que a colaboradora for contratada, ou ainda se é já no treinamento. Vamos lá. A avaliação de desempenho, como o próprio nome já diz, é uma ferramenta para avaliar o desempenho do colaborador. E aí, eu cito duas coisas, né, que são importantes de serem feitas, não duas, três, na verdade. Tem 3 pontos aí que são extremamente relevantes para que você esteja colocando o colaborador sempre no trilho certo e deixando ele no trilho certo. Então, uma das ferramentas é o que a gente está falando aqui agora, que é a avaliação de desempenho. A outra que é uma avaliação de desempenho, eu recomendo que você faça a cada semestre ou pelo menos uma vez por ano. Mas o ideal talvez seja, a depender do fluxo, do número de colaboradores que você tenha, a depender de como as coisas vão, que você faça uma por semestre, para avaliar e a pessoa saber como ela está indo naquele semestre. A outra é o feedback constante. A pessoa fez alguma coisa, você vai chamar ali e vai dar um feedback para a pessoa. E a terceira é nas reuniões semanais de performance, você sempre está frisando também tanto aspectos que são positivos da pessoa, quanto aspectos que não são bons e que você traz o assunto à tona, não precisa citar nome, já falei disso, você traz o assunto à tona como um exemplo do que não deve ser seguido. Então, você precisa estar o tempo todo mostrando no seu negócio o que é para ser seguido, através dos exemplos do dia a dia, da rotina,
e o que não é para ser seguido também através dos exemplos, da rotina do dia a dia. E a avaliação de desempenho, ela entra onde aí? Ela é uma maneira formal de você deixar a pessoa consciente de que se ela está atendendo às necessidades do seu negócio ou não. É uma forma de você dizer para a pessoa, olha, eu não estou satisfeito com o seu trabalho. Ou então, olha, eu estou bastante satisfeito com o seu trabalho, continue nessa linha. Eu não estou satisfeito, você precisa mudar. Eu estou satisfeito, continue nessa linha. Então, é para isso que serve a avaliação de desempenho. E é um documento formal, onde você vai preencher as informações da pessoa, ela também vai fazer uma autoavaliação, então ela tem a oportunidade de refletir sobre a postura dela, sobre pontos que talvez ela nem estivesse preocupada, mas quando ela percebe que a cada 6 meses ela vai passar por uma avaliação de desempenho, ela entende que se ela não mudar aquele comportamento, no momento da avaliação de desempenho, ela vai ter uma nota abaixo. Então, se ela está pleiteando crescimento, melhoria, elogio, reconhecimento, ou qualquer coisa de meritocracia que haja, ela sabe que agindo de encontro com os princípios da empresa, ela não vai receber uma boa avaliação. E aí, a pessoa, ela quer sempre, claro, receber os louros, receber o reconhecimento, receber o elogio, e não ficar ali como uma pessoa que, vamos dizer assim, entre aspas, tirou nota baixa em algum quesito. Eu já vi ferramentas como essa de avaliação de desempenho, por exemplo, resolver problema de pessoas que chegavam atrasadas, por exemplo, né? Não tinha nenhuma ferramenta, aí a pessoa chegava e inventava uma desculpa, depois com o tempo passava e a pessoa do negócio se aborrecia e tudo mais. Com uma ferramenta como essa, você não tem problema algum. Ricardo, eu devo fazer isso, né, ao longo do trabalho? Sim, você vai fazer ao longo do trabalho, a cada semestre, né, como eu falei. E também é importante que você acompanhe a pessoa no período de experiência, tá? Então, se a pessoa entrou para trabalhar com você no período de experiência, é muito importante que você faça ali uma avaliação de desempenho que é independente das outras, já para dar um feedback para a pessoa se ela está dentro do que você espera ou não. Teve um episódio que aconteceu com uma cliente minha que foi assim muito, muito chocante. E para mim ficou o exemplo didático para trazer aqui para vocês. E o que foi que aconteceu? Ela tinha uma colaboradora que ela contratou, e aí essa moça, ela vinha fazendo o trabalho e tudo mais, só que a minha cliente ela não estava satisfeita com o trabalho dessa moça. E aí passou um mês, passou ali 45 dias, chegou no período, enfim, chegou num determinado período que ela foi lá e disse, ó, eu não vou continuar com essa moça, eu vou desligar. E aí, tudo bem, mandou fazer todo o procedimento lá do departamento de pessoal para desligar a moça, e num determinado dia chamou a moça na sala e disse, olha, eu estou desligando você, porque você não está fazendo um trabalho dentro do que a gente esperava, não está atendendo minhas expectativas, e infelizmente eu vou precisar desligar você. E aí já estava com a documentação toda pronta, já tinha aviso, enfim, tudo que era o processo ali já estava feito. E aí a moça olhou para essa minha cliente e disse assim, nossa, dona fulana, eu estou surpresa. Aí a minha cliente perguntou, por que você está surpresa? Ela disse, porque eu não imaginava que isso pudesse acontecer. Eu estou aqui trabalhando, eu estou tão feliz trabalhando aqui, eu estava fazendo tudo achando que a senhora estava gostando, mas a senhora nunca me disse nada. Se a senhora tivesse me dito, eu tinha mudado e feito do jeito que a senhora queria. A minha cliente disse que aquele foi um dos momentos mais chocantes da vida dela, porque ela se tocou que a pessoa que estava na frente dela era uma inocente e estava pagando o preço dela não estar trabalhando corretamente. Ou até eu posso usar a palavra da incompetência dela.
Porque se ela estivesse fazendo o trabalho dela de líder, que é acompanhar a pessoa, dar feedback, fazer avaliação de desempenho, aquela moça não teria sido demitida. E é uma pessoa que é uma mãe de família e que foi demitida porque ela, como empreendedora, como líder do negócio, não fez o papel dela, que era ter chamado a pessoa no primeiro momento em que ela viu, numa reunião e tudo mais, e ter dado feedback. Ela simplesmente largou a pessoa lá e no momento que a coisa não deu certo, ela foi lá e desligou. Isso, ela não foi humana e ela tem consciência disso. Não foi maldade, foi incompetência, foi despreparo. E ela até hoje fala disso comigo com muito pesar. Eu falei, eu digo, ó, para mim ficou um exemplo para eu alertar outros empreendedores para que eles não cometam esse erro de não fazer uma avaliação com as pessoas que trabalham. Então, gente, é isso, né? Quando você vai fazer, não é na hora que a pessoa entra, você vai acompanhando a performance. Então, se a pessoa entrou ali, está no período de experiência, observa a pessoa mais de perto e vai dando feedbacks o tempo todo, e ao final de 30 dias faz uma avaliação de desempenho, ao final de mais 30 dias faz outra, e se chegou ali o período de experiência, né, de 90 dias, e a pessoa, você resolveu que vai ficar definitivamente com a pessoa, faz mais uma avaliação de desempenho, e deixa claro para a pessoa que ela está sendo contratada por conta daquela performance, daquele bom desempenho que ela vem prestando. E depois disso, Ricardo, aí você entra no fluxo normal de fazer uma avaliação de desempenho daquele colaborador a cada 6 meses, por exemplo. Tá certo? Então tá aí. Eu gosto dessa pergunta porque ela me dá a oportunidade de explorar várias coisas que são bem legais. Mais uma pergunta aqui, ó, extremamente interessante. É uma pergunta simples, mas muito interessante, porque me deu a oportunidade de trazer uma sacada muito boa para vocês que nem todo mundo está presente, tá? Nem todo mundo está presente. Que vai deixar as informações organizadas para você e também te trazer, e também, além de deixar as informações organizadas para você, te trazer praticidade, tá certo? E a pergunta é o seguinte: gostaria de ver uma melhor forma de avaliar currículos. Recebo vários, mas nunca deu efetivamente certa contratação com currículos recebidos. Vamos lá, duas etapas, tá? Vou falar sobre uma sacada do que você pode fazer com currículos, tá certo? Mas tem muita gente que faz o seguinte: recebe um currículo, depois simplesmente pega o currículo, olha o currículo e chama a pessoa para trabalhar. Não faz o que a gente explicou na aula de seleção, que é fazer uma avaliação, fazer uma avaliação de perfil comportamental para ver se a pessoa realmente se encaixa, de perfil psicológico, se for o caso, fazer aquele roteiro de perguntas para conhecer melhor a pessoa, para saber quais são as ambições da pessoa e tudo mais, tá? Então, primeira coisa é que você precisa realmente seguir um processo e não fazer o que muita gente faz, que é simplesmente, essa pessoa aqui, eu estou precisando de alguém para trabalhar com vendas, essa pessoa trabalhou com vendas, então vou chamar. Aí chama a pessoa, eu estou com uma vaga aqui, você tem interesse? A pessoa tem, e entra para trabalhar. E talvez a pessoa nem tenha interesse, queira passar uma chuva, enfim, tem vários aspectos. Ou o perfil da pessoa não seja o perfil para aquela função. Agora, uma sacada, tá? Quando alguém chegar para entregar currículo para você, o que é que eu vou orientar para vocês aqui agora? Criem um link, ou melhor, criem um formulário no Google Forms, tá certo? Criem um formulário no Google Forms com várias informações, que são as informações de um currículo padrão: nome, cidade, endereço, telefone para contato, e-mail, pega ali várias informações. E aí, o que é que você faz além disso? Você coloca um campo para a pessoa responder, escrever quais são as experiências profissionais, quanto tempo ela trabalhou e tudo mais, que são aquelas informações ali que vão no currículo.
e você coloca perguntas extras. Perguntas como, por exemplo, por que você escolheu essa profissão? Por que você quer trabalhar com a gente na nossa empresa? Como é o seu relacionamento com colegas? Enfim, vai identificando coisas ali que sejam estratégicas para o seu negócio e que devam estar ali. Pergunta quais os principais desafios que a pessoa enfrentou. Pega aquelas perguntas, por exemplo, do formulário que eu passei para vocês, da sequência de perguntas que vocês devem fazer, inclusive já antecipa algumas delas ali naquele formulário. Então, quando a pessoa chegar para entregar um currículo para você, você fala, olha, eu vou pegar aqui o seu currículo, mas a nossa forma de selecionar as pessoas não é pelo currículo. Eu vou te entregar aqui um link, até deixa impresso um papelzinho com link para a pessoa entrar lá. Você entra nesse link e responde todas as informações que tem lá. E aí você é franca com a pessoa. No momento não estamos precisando, mas a gente cria esse banco eletrônico para facilitar para a gente, porque manusear papel às vezes não é fácil e pode ser que você tenha uma oportunidade porque o currículo extraviou tal e eletrônico está salvo. Então, entra lá e preenche todas essas informações nesse link. Coloca as informações que assim que houver a possibilidade ou a gente houver necessidade, a gente entra em contato contigo. Você já começa fazendo um filtro gigantesco. Por quê? Porque se a pessoa se interessou em ir lá no link e preencher, já deu para perceber que essa pessoa não é acomodada. Se a pessoa nem foi lá para preencher um currículo, que é uma coisa do interesse dela, imagina na hora que você realmente precisar da ajuda dela. Já pensou nisso? Então, criando esse processo do formulário eletrônico, você já filtra as pessoas que são mais interessadas em trabalhar com você das menos interessadas. Porque tem gente que vai dizer, se quiser me chame aí, o currículo está aí. Beleza, então é esse o tipo de pessoa que você quer no seu negócio? Que para na primeira dificuldade? Eu acredito que não, com certeza não. Então, já é um filtro. Segunda coisa é que você vai ter a oportunidade de ler o que a pessoa escreveu. E aí você já vai chamar os candidatos, digamos que você tem uma vaga para uma pessoa. E aí você vai chamar 3 currículos para conversar, de 10 que estão preenchidos lá. Quando você for ler quais foram os desafios que a pessoa passou, aquelas informações adicionais que eu coloquei, que você vai fazer de novo essas perguntas, até para confirmar se o que a pessoa está falando é o que é a verdade ou se ela chamou alguém para escrever um texto bonito só para lhe encantar e chamar ela ali. Aí você vai lá, pega aquelas informações, coloca aquelas informações, vai ter acesso e aí você tem muito mais material para entender dos 10 que estão ali no seu Google Forms ali, daqueles 10, quais são os que são mais interessantes de você chamar, tá certo? Então, essa é a sacada que eu quero deixar para vocês aqui em relação a currículo, tá? O que fazer com o currículo. Mas vamos lá. Aplicando a gestão eficiente de pessoas, seleção e desenvolvimento. Então, qual é o passo a passo, Ricardo, para eu fazer seleção e desenvolvimento de pessoas? Ok. Primeiro passo, você precisa alinhar os interesses dos colaboradores com os interesses do negócio. Lembra da conversa que eu falei para vocês? As pessoas não vão fazer o que você quer. As pessoas vão fazer o que elas querem. E para isso, o que é que você pode fazer? Entender quais são os sonhos das pessoas, o que é que elas estão buscando e mostrar para elas como elas vão conseguir viabilizar esses sonhos a partir do trabalho, do bom trabalho, da boa performance no seu negócio. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo,
você precisa de um processo de seleção baseado nos princípios empresariais. Então, quando você for contratar alguém, o que é que você tem que olhar? Você tem que olhar para a sua missão, visão e valores. E aí, quando você olha para a sua missão, visão e valores, é como se fosse uma forminha. E aí você olha para aquela pessoa e vai, através da conversa, da entrevista, dos testes que ela for fazer e tudo mais, identificar se essa pessoa cabe na sua forminha. Se ela está alinhada aos valores do negócio, à visão de futuro do negócio. Então, um exemplo aqui, ó. Digamos que você vai contratar, aliás, eu vou pegar um exemplo que eu citei no nosso último encontro. O exemplo de um cliente que tinha uma vaga na área de compras e estava contratando alguém que estava uma profissão completamente diferente do que era a função para compras. A pessoa estava ali, por exemplo, fazendo medicina e foi colocada na função de compras. Gente, a visão de futuro dessa pessoa não está alinhada com a visão de futuro da empresa, está destoando. Por quê? Porque ninguém que se forma em medicina vai querer parar para continuar na profissão de comprador. Pode ser até que isso aconteça, para toda regra existe uma exceção, mas a lógica é que essa pessoa está passando uma chuva. E no dia que surgir ali a possibilidade dela seguir pelo caminho que ela traçou, que é a visão de futuro dela, ela vai embora. Então, o ideal é que você busque pessoas que têm uma visão de futuro alinhado à sua visão de futuro. Porque o que você quer é ver sua empresa crescer e você quer pessoas que vão continuar com você, tá certo? Então, só um exemplo aqui da importância desse alinhamento com os princípios empresariais, que são missão, visão e valores. Terceiro passo, processo de integração estruturado. O que é que você tem que fazer? A pessoa chegou na sua empresa, você tem que ter ali um processo, passo a passo. Olha, a pessoa, primeiro dia, ela vai ficar aqui na sala, vai ver uma apresentação da história da empresa, depois ela vai ser treinada na função dela, depois eu vou apresentar essa pessoa a todos os colegas, vou pedir que os colegas se apresentem também. Então, é completamente diferente quando isso acontece. Tem uma aluna minha que ela implantou esse processo e aí veio uma colaboradora que trabalhou numa empresa muito grande a nível nacional. E quando essa pessoa ela estava montando um departamento de produto de beleza, de perfumaria, alguma coisa na empresa dela, e foi buscar no mercado uma pessoa para abrir essa vaga, né, para trabalhar. Quando a pessoa chegou, que passou por todo o processo de seleção com ela, a moça olhou para a minha aluna e disse assim, nossa, vocês não são uma empresa, assim, sem demérito nenhum, mas vocês não são uma empresa a nível nacional, vocês são uma empresa local. Mas nem nas empresas grandes por onde eu passei por um processo de integração tão bem organizado, tão bem estruturado como o de vocês. Então, essa pessoa que vem para trabalhar, ela já tem outro tipo de respeito pela empresa. Por quê? Porque você age de forma profissional. E aí ela entende que ela não pode fazer nada meia boca, nada michuruca. Ela precisa fazer alguma coisa à altura do que a empresa é, à altura do que a empresa se comporta. E o processo de integração é uma dessas formas de você mostrar para quem chega que quem está chegando num negócio organizado, e talvez até mais organizado do que empresas renomadas a nível nacional, mas que não tem o que vocês têm, que é organização, gestão, essência, tá? Quarto passo, ter um plano anual de treinamento, tá? Ter um plano anual de treinamento. Eu já passei para vocês um guia de como vocês podem fazer treinamento no negócio de vocês, mas o que eu quero frisar é, se as pessoas estão bem treinadas, qualificadas, seja na fabricação, na prestação de serviço, no atendimento, tecnicamente preparado para vendas, seja na lida com a equipe,
e as pessoas estão participando de treinamento de relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, o que faz com que a equipe fique mais coisa. Seja como for, o treinamento vai ajudar o seu negócio a funcionar melhor. Se o seu negócio funciona melhor, os seus processos, você não vai ter perda, você não vai ter falha, você não vai ter erro, você não vai ter insatisfação do cliente, você não vai ter um monte de coisa que um monte de gente tem porque não faz treinamento. E se o seu processo funciona bem, o cliente, ele recebe o melhor produto possível e ele tende a ficar satisfeito. Quando o cliente fica satisfeito, ele não só volta, como ele também recomenda o seu negócio para outras pessoas, principalmente se você gerar encantamento, que é o que a gente vai ver a partir dos próximos encontros aqui no Pilar Construção de Experiência Única para quem é aluno do Impacto na Gestão. E aí, fica claro que ter um plano anual de treinamento vai te ajudar a melhorar a lucratividade, porque se o cliente volta e chama mais gente para vir, você aumenta as vendas e tende a aumentar o lucro. Principalmente porque as pessoas estão fazendo as coisas corretamente. E aí você fatura, mantém os seus custos sob controle, porque você não está errando o tempo todo e você tem melhores resultados, tá? Então, quarto passo, tenha um plano anual de treinamento. E quinto passo, beleza, Ricardo, eu já selecionei a pessoa, já fiz um processo de integração, a pessoa está integrada, tem um plano anual de treinamento, então toda semana a pessoa recebe aqui um treinamento específico sobre alguma coisa do negócio. E agora, o que é que eu tenho que fazer? Avaliar o desempenho dessa pessoa. Você já integrou ela, você está treinando ela constantemente, você está fazendo todas as outras coisas, né, que fazem parte desse processo, tem uma descrição de atividades clara para a pessoa, tem um procedimento operacional para que ela possa desempenhar a função dela, você tem um diário de bordo para que ela saiba exatamente o que é que ela tem que fazer todos os dias e você está fazendo reunião de performance semanalmente, agora você fez tudo o que você precisava fazer. Vai esperar um determinado tempo para quê? Para fazer uma avaliação de desempenho com a pessoa e feedback que você precisa dar constantemente. Então, gente, são simples passos que vão fazer com que as pessoas entreguem o melhor, você tenha uma equipe motivada, uma equipe alinhada com a empresa, e isso começa desde onde, Ricardo? Desde a porta. Porque se você, na porta, não estiver atento a quem entra para o seu negócio, o problema já começa daí, tá certo? Então, esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês aqui, relacionado ao que a gente viu no nosso último encontro sobre seleção e desenvolvimento de pessoas. E se vocês que estão aqui comigo tiverem alguma pergunta, seja quem está assistindo aqui ao vivo comigo agora, se quiser fazer alguma pergunta, seja quem vai ver isso aqui na transmissão e vai ter lá o campo de comentários, deixa a sua pergunta no campo de comentários, se quiser abre o microfone para falar comigo aqui, e também se tiver dúvida, manda lá no grupo que a gente tem dos alunos, que eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá certo? Então, turminha querida, era sobre isso o nosso encontro de hoje, e eu agradeço muito as perguntas que foram colocadas aqui, porque foram perguntas muito boas, que me deu a oportunidade de trazer respostas que, com certeza, muita gente tem dúvida e nem sabia que tinha essa dúvida. Então é isso aí, turminha. Muito obrigado aí. A Paula está agradecendo também. Obrigado a vocês pela presença. Um grande abraço e espero vocês semana que vem para o nosso próximo encontro, onde começaremos o pilar Construção da Experiência Única no Negócio. Um grande abraço e até mais.